Então, a gente deve procurar um médico numa dúvida, numa percepção de declínio cognitivo. Pode ser de memória, pode ser da linguagem, pode ser de atenção. Olá, eu sou Jerusa Smith, médica neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e nesse vídeo nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre a doença de Alzheimer. O que acontece no cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer é alvo de muitos estudos. A gente tem diversas teorias que falam sobre inflamação, associação com problemas de sono, mas as teorias mais aceitas e que a gente entende como mais robustas hoje em dia são a teoria da deposição de duas proteínas anormalmente no cérebro. Uma é a proteína que se chama beta-amiloide e outra proteína que se chama proteína tau hiperfosforilada. Essa deposição leva, como em última análise, a uma morte dos neurônios e deficiência de algumas regiões do cérebro. Hoje em dia a gente entende a doença de Alzheimer com estágios pré-clínicos, inclusive, em que o indivíduo não tem propriamente a demência. Então a demência é quando o indivíduo perde a sua autonomia, ele começa a ter dificuldade para desenvolver as atividades do dia a dia. Antes dessa perda de autonomia, a gente tem um estágio pré-demencial que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. E esse pode ser o primeiro estágio da doença de Alzheimer, onde o indivíduo nota uma dificuldade, geralmente de memória, e que vai levar a um prejuízo muito pequeno das suas atividades do dia a dia, só atividades mais complexas. É aquele indivíduo que começa a precisar anotar os compromissos, que ele nunca anotou, mas começa a precisar usar a agenda, ou ter dificuldades em atividades muito complexas. Depois dessa fase inicial, a gente passa para a fase de demência da doença de Alzheimer. A fase de demência, então, há um comprometimento maior da autonomia do indivíduo. E essa fase a gente divide em fase leve, moderada e grave. Na fase leve, o indivíduo precisa de pouca assistência no dia a dia. Ele consegue realizar a maioria das atividades com um pouco de supervisão, um pouco de ajuda de terceiros. Na fase moderada, existe maior dependência de ajuda de terceiros para realizar atividades mais simples. Então, o indivíduo, por exemplo, começa a ter dificuldade para realizar caminhos que não são habituais ou realizar atividades mais simples do dia a dia dele. Nessa fase também começam a aparecer sintomas comportamentais mais importantes, às vezes delírios de ciúme, às vezes uma apatia mais importante. E por fim vem a fase grave, em que o indivíduo então ele depende para todas as atividades da vida dele de uma terceira pessoa, de um cuidado. Então ele não é capaz de banhar-se, não é capaz de se alimentar sozinho e todas as atividades são dependentes de uma outra pessoa. Então a gente deve procurar um médico numa dúvida, numa percepção de declínio cognitivo. Pode ser de memória, pode ser da linguagem, pode ser de atenção. Então, sempre que houver um declínio, uma percepção de declínio ou sua ou dos seus familiares, você deve procurar um médico. Geralmente, o médico que está apto a realizar esse diagnóstico é um médico clínico, eventualmente orientar que o indivíduo procure realmente um especialista se for o caso. O diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ouvir o que o paciente está apresentando, qual é a queixa do paciente, dos seus familiares, aplicar testes que avaliem aqueles domínios cognitivos que o indivíduo está dizendo que tem dificuldade e também outros, e realizar testes de sangue laboratoriais que mostram a função do rim, a função da tireoide, a função hepática e outras funções do organismo globalmente. Também uma avaliação da estrutura cerebral, uma tomografia ou uma ressonância. Então, os primeiros cuidados que um paciente com doença de Alzheimer precisa são os cuidados que estão no âmbito da medicina. Então, iniciar o tratamento precocemente, quer seja o tratamento medicamentoso como o tratamento não medicamentoso. Dentro do tratamento não medicamentoso, vai ser muito importante estimular a atividade física aeróbica para o indivíduo que tem doença de Alzheimer e também a atividade cognitiva, o que a gente chama de reabilitação cognitiva. Na fase leve, alguns dispositivos eletrônicos podem ajudar. Então, por exemplo, usar um dispositivo que lembre a hora de tomar o remédio e qual é o remédio. Usar um dispositivo no seu pertence de localizador, de GPS, também pode ajudar. Numa fase mais moderada, o indivíduo vai realmente necessitar de cuidados mais intensos de uma terceira pessoa, né? Na maioria das vezes, a gente vai precisar de um outro indivíduo para cuidar desse paciente com doença de Alzheimer. Como regra, o paciente com doença de Alzheimer não pode dirigir, porque o indivíduo ele tem, além do déficit de memória, ele pode ter déficit de atenção, ele pode ter déficit que a gente chama de visoespacial, o indivíduo não entender muito bem os caminhos, se perder. Então, como via de regra, o indivíduo com doença de Alzheimer não deve dirigir, porque ele pode pôr em risco ele próprio
e as outras pessoas que estão no trânsito com ele, né? O indivíduo ele deve ser orientado a parar de dirigir.